Paz, sabedoria e força, salve nação tricolor. Estamos começando mais uma Opinião Tricolor aqui na UTV, no seu programa de toda quinta-feira, 7h30 da noite. Hoje, jogo do São Paulo, 8 horas, todo mundo apreensivo. Caramba, o que nós vamos fazer? Todo mundo querendo estar no Pacaembu, mas temos um compromisso com a nação tricolor no Brasil inteiro e no mundo afora, né, Paulinho Heavy? Estamos de volta aqui, Carlos Porte. Você, conforme você havia previsto, eu fiquei pronto. Meu joelho ficou pronto antes do WNEM. Olha que maravilha, velho. Wellington Nem, temporada 2018, se é que vai ficar. A gente vai falar aí da situação do São Paulo, mas antes vamos dar um pré-jogo total pra galera hoje, que tá na expectativa de mais 3 pontos. São Paulo buscar definitivamente uma condição aí de tranquilidade no Campeonato Brasileiro. A rodada que não começou legal em termos de novos patamares aí de expectativas de Libertadores. O Vasco ganhou, o Flamengo ganhou. Estamos com alguns probleminhas aí no sentido de sacramentar mais fortemente uma luta para, de repente, surpreender a todos, mas ainda contando com o jogo de hoje, são 6 rodadas, depois 5 rodadas a gente vai comentar os jogos que faltam também, com o nosso grande convidado de hoje. Antes, vamos só dar o São Paulo que tá na pinta. Vai fundo, velho. Deixa eu ver quem que tá na pinta aqui, então, para começar, acho que a gente já recebeu aqui. Vamos lá ver. O São Paulo hoje está com Sidão, Araruna, Rodrigo Caio, Arboleda e Edmar. Jusilei, Petros, Hernanes e Shailon. Conforme nós havíamos dito, parabéns, Dorival, por manter a postura da molecada. Marcos, Guilherme e Prato. Esse é o São Paulo de hoje, Paulinho Heavy, expectativa de Pacaembu com mais de 30 mil pessoas novamente. Eu espero que o time corresponda, obviamente, né? Torcendo pra gente sair dessa situação horrorosa que a gente se meteu aí, graças a Deus, a terceira vitória. Depois de 2 anos e meio que a gente não conseguia 3 vitórias seguidas, vamos ver se a gente consegue a 4ª, né? E estabilizar de vez, acabar de vez com essa ladainha desse ano maldito que o São Paulo teve, e esperando, obviamente, né, Porte, para ver o que vai acontecer quando chegar nos 47 pontos, se vai ficar só na lenda, na promessa, ou se realmente todo mundo que fez aquela promessa de cobrança e tudo mais com relação a toda a diretoria do São Paulo, que ao nosso ver aqui é muito incompetente esse ano, abusou da vontade de querer cair, não conseguiu porque a camisa pesou, porque a torcida realmente, a torcida que eu digo são todos os torcedores, não é torcida organizada não. Todo mundo, isso aí. Todo mundo, são quase 20 milhões de torcedores que apoiaram o time, que foram para cima, que se empenharam e que ajudaram o São Paulo a sair. Apesar da gente não ter contado com essa mesma torcida para gritar o que esperava dela, né? O fora Leco, fora Pinote, no sentido de... E a massa queria isso de cobrar, no estádio, né, velho? Sim. Ela apoiou, abraçou o time, deu exemplo, inclusive, para times rivais copiarem a nossa ação. Foi fantástico. De fazer, de ir atrás no treino, de fazer a escolta até o estádio. Foi maravilhoso, e isso o São Paulino está de parabéns. Então a gente espera, com todas as letras, que o São Paulo realmente chegue aos 47 pontos e que a gente consiga realmente ter a palavra empenhada de vários líderes de torcida que inclusive tiveram aqui e se comprometeram a fazer o que a gente está esperando que façam, ou seja, chegar lá e não ficar só esperando, batendo palminha ou comemorando a chegada de jogador, que é o que a gente já está prevendo que vai acontecer, né, Porte? Sim. E já combinando aquele famoso churrascão de confraternização de final do ano, afinal das contas, né? Segundo todo mundo, inclusive nós falamos, time grande não cai. Não cai, mas ano que vem vai passar pelos mesmos problemas, e é isso que a gente não deseja de jeito nenhum, que o São Paulo persista nos mesmos erros. Só uma lembrança para considerar todo esse enunciado perfeito, é o seguinte: o mandato não começou em abril. No final de outubro agora completamos 2 anos de Leco à presidência do São Paulo, que de cara começou com 6-1. Óbvio que não dá para imputar nenhuma responsabilidade naquele momento catastrófico que o São Paulo vivia, mas 2016 uma temporada pavorosa, e aí diziam que ainda eram resquícios da administração passada. Em 2017 a desculpa de resquícios da administração passada já não colava mais. Quando você desculpa, quando você cai para time de Série B, de Série D e de Série D nacionais, não dá pra falar que a culpa é de gestão passada com uma camisa tricampeão mundial. Não dá. Quando você perde pra time obreiro na Argentina, quando você percebe que são 9 anos sem títulos de relevância, com os mesmos, com a dita perpetuação do poder, que é o maior mal do São Paulo. E, repito mais uma vez, não estamos aqui com um palanque de oposição, não, porque a oposição de São Paulo precisa tomar vergonha na cara.
Oposição de São Paulo é uma coisa esfacelada, são grupos e grupos, cada qual com a sua direção, e não dá mais para não se conversar, para não se entender, para cada um estar buscando interesses. Para certos grupos, olha, vem para cá para uma diretoria, vamos compor, no dia de amanhã os caras são situação, ou para presença de desconstrução de imagens em cima de pessoas íntegras, e essas pessoas elas se calam. Então chega disso, oposição acorda. Não adianta fazer requerimento só com 1 ou 2 grupos e os outros não assinam por medo de A, B ou C. Vamos acordar, porque 2017 a gente se salvou, 2016 a gente se salvou. Vai chegar uma hora que só a camisa poderosa, que só a força da nação e que só algum grande ídolo não vai adiantar mais. A gente está falando de Libertadores, mas no ano que vem já vai ter time aí que só o Master, sozinho, tem todos os nossos patrocinadores reunidos. E vai pagar até mais. Se o time aí ganhar a Sul-Americana. O outro que pode ganhar a Libertadores vai ter investimentos fortes lá do Sul. O outro tem todo aprovisionamento estatal que a gente conhece, e de mídia. O outro está montado no dinheiro da patrocinadora que vai fazer isso os próximos 7 anos até poder se candidatar. O São Paulo vai viver o quê? De promessas? De venda de joias? Para jogadores medíocres e para cada acerto de contratação, 2, 3, 4 erros? De vender o almoço para comprar o jantar, né? É isso que não pode acontecer, nação tricolor. Mas vamos estar falando do jogo. Desde já deixa eu apresentar o nosso convidado fantástico. O cara, além dele ser inteligentíssimo no que coloca, ponderado, equilibrado, um dos grandes amigos que o São Paulo nos trouxe. A gente tem uma sinceridade, um papo reto, uma eloquência muito bacana de conversar sempre. É sempre um aprendizado para nós. Tem um cara que carrega com muita sabedoria e muita responsabilidade com o torcedor de São Paulo. Ele não critica nada sem ter verdadeira razão para isso e não cai em situações de apoio que sejam conduzidas por interesse. Apoia porque ama. E está aqui com a gente hoje o Gregory Claro, que carrega o maior Instagram tricolor do mundo, que é o @SPFC. Gregory, boa noite, bem-vindo à Opinião, meu velho. Boa noite, Porte, boa noite, Paulinho. Boa noite, velho. Boa noite, nação tricolor, né? Sejam bem-vindos vocês também à Opinião Tricolor, né? Eu acho que é um momento importante do São Paulo, né? Na verdade, eu tenho medo da Libertadores mascarar um pouquinho tudo que nós passamos, né, ao longo de todo esse campeonato brasileiro, né? Mas hoje é um jogo importantíssimo contra a Chapecoense, até para garantir os 3 pontos, se Deus quiser. E aí a gente correr atrás da Libertadores. É um pouquinho... na verdade, é uma forma de você dar uma alegria ao torcedor depois de passar tanta tristeza, né? Então, mas também não adianta chegar na Libertadores e ter o planejamento que a gente teve esse ano. É legal quando a gente fala de Hernanes, de Petros, de Jusilei. Isso é legal. Mas a gente tem que olhar também o que a gente comprou e deu errado, né? Então acho que é um programa sério, é um programa de debate e o torcedor são paulino está convidado também nas redes sociais justamente para expor sua opinião, né, e participar junto conosco aqui. Maravilha, então quem quiser e não só querer, é uma indicação de todo o coração aqui no Instagram, acho que todo mundo já segue, quem não segue ainda, @SPFC, o São Paulo News, o maior canal de informação tricolor no Instagram. Gregory, eu já vou emendar uma pra você e depois eu vou chamar a nossa arquibancada aqui, que agora o Opinião Tricolor tem arquibancada, rapaziada. Vamos dar um oizinho rapidinho pra eles aí, produção? Que a gente já vai chamar eles pra uma perguntinha já. Olha lá, galera. Aê. Sejam bem-vindos. Isa, a nossa primeira musa tricolor eleita aqui do Opinião Tricolor, vai sempre estar fazendo a mediação com os nossos convidados. Hoje a gente está aí com o Lincoln, com o Ricardo e com o nosso parceiro da ponta aí, que é o nosso querido ponta direita do São Paulo, Denilson. Parece mesmo. Não, velho? Quem que é você? Eu, amoroso. Amoroso? Tá meio cheinho pra amoroso, hein, meu irmão? Mas, ó, Gregory, Shailon hoje no jogo, a ausência do Cueva nesses jogos, o que você acha desse moleque entrando nesse meio que encaixou agora com Petros, Jusilei e o nosso profeta profetizando literalmente? E a expectativa dessas ausências aí, até porque perigas a gente tá perdendo o Hernanes aí também, né? Bom, eu acho que um dos pontos fortes, até pelo crescimento do São Paulo, não só a estabilidade do time no processo de compra e venda,
né? Mas eu acho que o Dorival, quando ele mudou a formação tática, né? E antes, quando a gente fala antigamente, são 3, 4 jogos atrás, a gente atuava com um volante, que seria o Petros, jogava com 4 meias, né? Posição de meias e o Prato à frente, sozinho. Então, quando ele mudou essa estrutura, colocando 2 volantes, colocando o Hernanes de meia, jogando o Guilherme, né? O Marquinhos Guilherme com o Cueva mais à frente, colado no Prato, né? Eu acho que o São Paulo deu uma mudada gigantesca. Então, assim, eu acho que o Shailon hoje, ele não substitui o Cueva à altura, naturalmente. Não é a posição dele, essa posição mais de ponta, né? Para cruzamento, de apoio e etc. Mas a gente tem que confiar, né? Acho que é uma possibilidade. São Paulo ainda está batendo a cabeça com esse substituto, seja ele com o Shailon, seja ele com o Lucas Fernandes. Então, o torcedor são paulino, ele ainda está atrás desse jogador que possa fazer a diferença dentro de campo. Perfeito. Rapaziada, vamos começar com o Mateuzinho, que fiz a brincadeira ali. O Shailon veio de uma geração que deixou o São Paulino muito esperançoso desde o final do ano passado, que contemplava o David Neres, que já estava no profissional, o próprio Luiz Araújo, que estava no profissional. Hoje a gente tem o Shailon, tem o Lucas Fernandes, tem o Rodrigo Caio, de uma geração mais vindoura. A gente, além dos 2 meninos joia na frente que perdemos, a gente perdeu o Lianco também. Mas não podemos dizer que a base não está sendo aproveitada. O que não está ocorrendo é uma valorização e um planejamento de base, porque a base ela não pode ser vista como solução para emergência. A base ela tem que ser vista como um projeto de planejamento, como o São Paulo fez com os menudos do Morumbi, quando começou com Miller e Silas, após uma troca de uma geração que havia conquistado muita coisa, que havia sido a máquina tricolor, de Paulo César, Serginho, Zé Sérgio, mas estava saturada. Aí ocorreu uma mudança de diretoria, a primeira gestão do Aidar, onde o São Paulo partiu para contratar experientes e lançar a molecada. Essa mescla deu certo. Nesse momento que o São Paulo está mais tranquilo, a pergunta que eu faço aliás, para todos vocês, será que o Shailon ele não vai ter um pouco mais de tranquilidade para jogar do que a fogueira que estava o Lucas Fernandes? E o Lucas Fernandes sentiu. E, independentemente disso, a importância da gente estar apoiando tanto um quanto o outro, porque são joias nossas. Então, primeiramente, boa noite aí para todo mundo. Boa noite, Marinho. Obrigado por ter vindo. Como eu fiz uma vez Foi o teste que eu fiz, que eu sou noticiário do SPFC+. Isso. Como todos já sabem. @SPFC_+. Exatamente. No Twitter, perfeito. Isso. Quando eu fiz o teste para entrar lá, eu tive que fazer uma coluna. Certo. E na coluna eu utilizei que a base não deveria ser utilizada para preencher alguns espaços. Ela tem que ser usada como um alicerce. Perfeito. E voltando na sua pergunta, né? Ele entra sim com mais tranquilidade do que o Lucas Fernandes. Porém, a gente vê que o Militão entrou pressionado e está se saindo muito bem. Então, o Shailon tem tudo para entrar nessa vaga deixada pelo Cueva e se sair muito bem. Acredito bastante nele. Perfeito. Vamos estar passando aí a mesa para todo mundo. Brother, Shailon, para você. Boa noite a todos. Eu também acredito que jogando o São Paulo já praticamente mais solto no campeonato, a responsabilidade possa pesar um pouco menos. Uhum. Acredito sim, confio nele sim. E nossa posição mesmo é apoiar mesmo. Ele, tanto o Lucas Fernandes, acho que o Lucas Fernandes sentiu o peso quando o São Paulo estava ali, ainda sai, não sai, ganha um, perde outra, sai, volta. Acho que pesou um pouco para ele, mas eu confio no Shailon sim, tanto no Lucas Fernandes. Eu ainda aposto nele ainda no São Paulo futuramente sim. Beleza. Não para essa situação que tava, pesou para ele. Jovem pesou para ele. Beleza. Isa, você gosta mais do Shailon ou do Lucas Fernandes jogando futebol? Jogando futebol, hein? No futebol, o Lucas Fernandes. Mas o mais bonitinho é o Shailon. Não. Não? Maravilha. Eu não vou pela beleza, eu vou pelo futebol. Isso aí. Pra substituir o Cueva, eu prefiro o Lucas. Beleza. Mas hoje eu confio no Shailon. Maravilha. Não, é perfeito, acho que é uma confiança de todos, né? Aliás, a Isa, que sempre manifesta o amor ao São Paulo, estava louca para ir no estádio hoje. E nós vamos fazer aqui no final do mês, né, Paulinho? Opa. O São Paulinas Uniformizadas, essa campanha que foi fantástica nessa semana. É um direito, é uma luta que
torcida do São Paulo, com milhões de torcedoras, cada vez mais presentes nos estádios, precisam demonstrar, ou melhor, precisam ter a contrapartida, uma demonstração do clube e dos fornecedores do quanto elas merecem o respeito de ter a mesma linha de artigos que sai pro torcedor masculino, sai na linha feminina também. E a gente vai brigar junto nessa, Thaisa, por vocês e por todas aquelas que estão à frente do movimento. Mas é inacreditável, representando milhões de torcedores. Nós estamos no século XXI e hoje nós estamos falando de material esportivo para a mulherada, quer dizer, uma falta de sensibilidade absurda. Terrível, né? verdade. Quando a gente vê que aquele tecnocrata, aqueles caras do marketing, que ficam atrás das mesas a semana inteira, jamais vão a campo. Né? O cara, a campo que eu digo, não é no Morumbi, é a campo. Sair na rua para ver o que está acontecendo é uma redoma. Esses caras criam uma redoma. Do marketing, deles, entre aspas, né? E aí que acontece? Diploma de marketing ali, pós-graduação em marketing. E aí que acontece? O cara não é capaz de ir num estádio de futebol e ver a mulherada que está indo. Isso eu estou falando desde cátedra, porque quando a gente, na década de 80, de 90, que já começou esse processo de começar a levar a mulherada para campo, todo mundo acompanhado com as namoradas, até o ponto que hoje elas costumam ir sozinhas até, e não tão acompanhadas. Quer dizer, é um movimento contra a corrente que os caras não percebem o potencial financeiro e publicitário que a mulherada hoje é capaz de gerar dentro de um estádio de futebol. Paulinho, né? Deixa eu só falar uma coisa. Segundo a pesquisa, né, que a gente visualizou e etc., hoje a gente está falando de uma média de 7 milhões de torcedoras são paulinas. É incrível. Então, incrível. assim, o marketing esportivo no Brasil, ele já é deficitário, né? Então, assim, ele tem um problema hoje, né? São poucos os profissionais hoje voltados para essa área, né? E, consequentemente, a gente vê um clube hoje que tem um certo problema, obviamente, de marketing, né? Tanto que não aproveita a imagem dos ídolos que nós possuímos, né? E também com as mulheres. Então, assim, a gente tem um problema de estrutura com o fornecedor, que era a SPR. Ela já saiu de São Paulo, tá? Saiu há pouco tempo. Consequentemente, a São Paulo Mania, ela ficava na mão, né? Tanto a online, principalmente também as lojas físicas. Então, se você hoje vai numa loja oficial do São Paulo num shopping, e hoje em dia o que você mais vê são lojas fechando do São Paulo nos shoppings, e a do Palmeiras crescendo, do Corinthians crescendo. Então, assim, o São Paulo está perdendo o mercado, né? E é um mercado super importante. As camisas do São Paulo, elas entram também com valores absurdos no mercado, com R$350, e depois de, sei lá, um tempinho já prostitui o valor, já está por 99 e aí por diante. Então, assim, o público feminino é grande. O São Paulo precisa dar esse valor para o público feminino. Então, assim, foi uma campanha super válida, mexeu com o Twitter, mexeu com o próprio São Paulo, só que a gente não quer ver isso no Twitter, a gente quer ver isso daí na prática. Eu também. Na rua, né? A gente vai em lojas de São Paulo, em shopping, a gente não encontra camisa feminina. Eu mesma, quando fui comprar, na parte feminina, não tinha blusa de jogo, só a parte masculina estava entupida. Tinha opções, variedades imensas. E o que está acontecendo nesse final do ano, você muito bem lembrou na questão da SPR, é que os licenciamentos acabaram e as lojas só estão podendo comprar artigos da Under até o final do ano, porque o São Paulo Mania site é diferente das lojas físicas. Então, quer dizer, precisam investir muito por uma contrapartida que nem sabe se o material esportivo vai ficar, então você não sabe quanto você estoca ou não. É uma situação crítica, tudo isso ausência de gestão profissional. Lincoln, desculpa, velho, a gente emendou aqui um outro assunto. Shailon substituindo o Cueva, e a sua expectativa para o jogo hoje e para o final do campeonato? Bom, boa noite a todo mundo, Porte, Paulinho, Gregory, pessoal da arquibancada. Valeu, velho. Eu acho que a gente tem que ter uma paciência com esses dois caras, tanto o Shailon como o Lucas Fernandes. Eu acho que são dois grandes moleques que já provaram que tem capacidade e dá pra gente... Eu vejo nos dois, eu vejo um futuro de meia no São Paulo, sim. E acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência com eles. É claro que esse momento que a gente pegou foi bem complicado, bem difícil. E não é qualquer jogador que joga nessa condição. Então, agora, daqui pra frente, acho que as coisas melhoram um pouco. E acho que dá pra confiar nesses caras sim. Verdade. Heavy, meu velho. Fala, meu irmão. 3 minutos pro jogo. Quer participar com a gente? 991807664, tá ali
no nosso GCzinho para você estar participando pelo WhatsApp. Manda sua mensagem. O João Paulo Vieira já mandou mensagem aqui, que está na expectativa do jogo, que não sabe o que vai acontecer 8 horas. Você vai largar a gente na mão aqui, ou você vai ficar com 2 telas ligadas. Faz assim, meu velho. Fica vendo o jogo e fica acompanhando o nosso debate. Lógico. Aqui. Vai no áudio. Fica na imagem aí ouvindo a gente. Não é melhor assim? É verdade. E a gente vai ficar também aqui, a rapaziada tá com o celular. A gente não tá vendo o jogo, não. A gente se comprometeu com vocês. A gente vai ser monitorado por eles aí, o que tá acontecendo. Se sair gol, todo mundo vai berrar ao vivo. E vamos estar torcendo muito pro São Paulo, conversando com o nosso parceiro Gregory aqui. Velho, mais uma vez pra ti. Conta um pouquinho, São Paulo News, que chegou à estratosférica marca de 500 mil de torcedores. Você imaginava, cara, essa dimensão? Como tocar um projeto de comunicação dessa envergadura para a torcida do São Paulo surgiu na sua vida? Aliás, a tua história de São Paulino, conta pra gente aqui. E mais uma vez indico aí no Instagram, o @SPFC. No Twitter ele tem o Gregory Claro lá, mas ele falou que não usa. Então ele falou, não divulga, eu não vou divulgar aqui @Gregory Claro no Twitter. Não vou. Diga lá, meu velho. Tá sacanagem, bicho. Bom, eu sou São Paulino de família, né? Pra mim é um orgulho. Eu acho que eu também nasci... Sou de 84, então eu quando tinha meus 8 anos, eu já comecei a pegar a geração 92, 93, né? Que é a geração de títulos, e aí que você realmente afirma o seu time, né? Então, graças a Deus eu tive essa oportunidade. Minhas memórias futebolísticas, graças a Deus, eu acho que foi no jogo do Barcelona mesmo. Uau, né? Então foi o primeiro jogo que eu me lembro na minha vida, que estava na casa do meu avô e aí por diante, né? E a parte do Instagram, na verdade, nos anos 2000 eu tive um site de futebol que chamava Futebol News na época. Eu tinha meus 16 anos e esse site foi um dos maiores voltados ao mundo futebolístico. Eram 14 milhões de acessos mês. Sensacional. Lancei um joguinho chamado Brasfoot, que era um joguinho manager. Então, assim, fez sucesso. O Brasfoot foi seu? Não fui o desenvolvedor, mas tá. eu ajudei no desenvolvimento. Legal. E lancei mundialmente esse jogo. Então, fantástico. O jogo foi lançado mundialmente por mim, né? Fez sucesso, né? Em 2010 acabei vendendo o site, né, para uma empresa de entretenimento. E aí eu tinha um contrato de 4 anos, que nesses 4 anos eu não podia desenvolver nada nesse mercado esportivo. Em 2014, com a onda do Instagram, estava no começo ainda, eu vi a necessidade, o canal oficial não atendia a minha expectativa como torcedor, te institucional, confesso. Né? Institucional, então assim... É um dilema. E era aquele negócio, quando ganhava, postava foto todo dia. Quando perdia, ficava 3 dias sem postar. Então assim, eu sentia a necessidade de ter um bom canal pro torcedor. Foi aí que eu desenvolvi. Aí quando eu não jogava porra nenhuma, luta mais perde. Mas é normal. Também, mas normal, também não pode meter bronca em jogador. Mas claro. Eu acabei desenvolvendo, então na época era o São Paulo Mania, né? E consequentemente era o nome da loja, e a loja veio pra cima de mim, e eu acabei mudando o nome pra não ter problemas, né? E aí eu acabei criando só mudando o nome pra São Paulo News, mas mantendo um trabalho diário, né? Eu tenho toda uma metodologia de trabalho, de postagens a cada 1h30 ou cada 2 horas, por ser um ciclo de vida de um post do Instagram, imagens todas de alta qualidade, né? Transmissão de jogos, criação de artes próprias. Então, assim, eu tenho, graças a Deus, todo um cuidado, né, que eu uso. E durante um pouquinho mais de 3 anos, então, que eu tenho o São Paulo News, eu cheguei semana retrasada aí a 500 mil de seguidores, parabéns, a 500 mil seguidores. Mas é isso, na verdade eu tento falar a voz do torcedor, né? Eu não faço, eu não vou criticar de forma gratuita, também não preciso elogiar de forma exacerbada, então a gente tem que mediar. Quando perde, critica, quando ganha, elogia, e quando a gente fala a língua do torcedor, o torcedor ele engaja conosco. Não tem coisa pior, cara, e aí vai um elogio a você, do que a gente vê um time esfacelado, jogando completamente ridículo, que salta aos olhos, a gente vê substituição errada, besteira de bastidor, que ocasionou a derrota, que ocasionou compra de jogador ruim, que tá acontecendo um monte de coisa, tudo errado, que você vai vendo, aí você lê o blogueiro lá. Perdeu, mas eu gostei. É uma coisa que dói até, né? Que é um chute no saco, vamos dizer assim. Você não que mata todo mundo, nada disso. Mas o cara não tem a mínima noção de perceber
O que está acontecendo? Mas não é porque ele não percebe, é porque ele não quer que você ou os mais desavisados percebam o que está acontecendo, que é o que vem atrás. Então eu só tenho que te elogiar, velho, porque 500 mil hoje em dia, em qualquer coisa, que se comece do zero, onde a gente percebe que os algoritmos hoje, para serem alcançados, são completamente absurdos, né? Então não é uma façanha, uma pequena façanha, um dado maravilhoso que você tem, e eu só tem que te dar parabéns por causa disso, cara. Não, obrigado, Paulinho. Eu acho que além do número de 500 mil, é o engajamento, né? Então, eu tô te falando isso porque eu me preocupo com essa troca de conhecimento com os torcedores, isso é muito importante. Então, semana passada, né, que a gente acabou ganhando aí, foram 40 mil curtidas numa imagem só, né? E o gol foram mais de 130 mil visualizações. Então, assim, são esses números que me motivam, né? Porque a partir do momento que eu tenho engajamento do torcedor, eu tô vendo que eles estão próximo do meu canal, né? E eu percebo que eu tô, graças a Deus, fazendo um bom trabalho. Ou seja, você não está enganando para ter esse sucesso todo. Isso que é o negócio mais bonito. Não estou enganando, o torcedor sabe, né? A partir do momento que eu crio uma matéria, uma coluna que eles não gostam, eles também têm o total direito de comentar, eu não bloqueio ninguém, né? Então, assim, é essa troca de experiência que eu tenho com o torcedor. E todo esse momento, essa euforia do torcedor realmente de criticar, de elogiar quando tem que criticar, então acho que isso tudo é muito válido. Legal. Então, assim, a internet ela é para isso, ela é para ajudar, né? A gente não está aqui para prejudicar ninguém. Então, acho legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente já até falou de um pouco da coisa institucional. Os jogadores seguem o teu perfil, né? Seguem. Na verdade, assim, a maioria segue e quando eles não estão contentes ou eu lanço uma matéria não muito agradável, alguns me bloqueiam. Alguns te bloqueiam? Bloqueiam. E tem xilique de mãe nervosa também? Nervosa com o tamanco na mão? Tem, a mãe do Tavares ou Dona Simone, não tenho nada contra a senhora. E por sinal não te bloqueei. E por sinal eu não te bloqueei porque eu quis. Na verdade, o seu filho que me pediu, mas tudo bem, viu? Mas pois acontece, né? Mas eu acho que assim, é natural. A mãe quis defender o filho. Como acontece com esposas também, muitas vezes. A gente via muito com o Luiz Fabiano. Mas só para entender, para a galera entender, foi o próprio Tavares que pediu para você bloquear a mãe dele. Foi. Na verdade, eu postei uma matéria da oscilação do Júnior Tavares, né? A mãe dele não gostou, naturalmente. Aí ela começou a xingar Deus e o mundo, falou que ia me processar e etc. Perfeito, não tem problema nenhum. E aí repercutiu isso na imprensa. E aí o Júnior Tavares me procura e falou, por favor, bloqueia minha mãe, porque não é a primeira vez que ela faz isso. No Grêmio ela fez, então assim, acontece. É um case, assim, meu velho. Amor de mãe o engraçado é a situação. Sim, né? Não, claro. Olha só, a Karen estava até comentando com a gente aqui a respeito do que a gente falou do começo do programa aqui pelo WhatsApp, da entrada do Shailon e da ausência do Lucas Fernandes hoje, que ela está comentando que o Lucas Fernandes não conseguiu corresponder. Eu vejo, para a gente ter calma ainda em relação a esse garoto, para mim ele precisa ter um pouco mais de condicionamento físico. A exigência do futebol moderno hoje, do contato físico permanente, do preenchimento de espaços, privilegia cada vez menos o jogador que tem só o talento para oferecer. E não é de hoje. A gente pega o Galinho de Quintino no começo da carreira, que eu sempre tenho o maior exemplo de preparação física, e olha que eram anos 70, sem metade da medicina esportiva que nós temos hoje. Mas o Flamengo se preocupou em cuidar do Zico mecanicamente, atleticamente, para depois fazer ele um dos maiores jogadores da história. Meu velho, acho que o Lucas precisa disso também. Até pincelando isso que você está falando, eu acompanhei muito de perto a Copinha, os jogadores da Copinha, 2015. As Copas do Brasil que vencemos. Ele comia a bola. O moleque jogava uma bola fina pra caramba. Aí subiram com ele, puseram ele no time principal. 2016 ele começou brilhante. Contra o jogo no Botafogo, ele comeu a bola. Fez o gol, chorou. Logo na sequência ele se machucou, cara. Sim. E a gente não pode xingar o moleque por causa disso, porque cá entre nós o nosso refis não é mais o refis da década de 2000, no começo, os 10 anos dos anos 2000, onde nós tínhamos o Rosante, o Carlinhos, tinha um pessoal lá que levantava até defunto e botava para jogar. Jogadores do São Paulo... Como você disse, virou Jesus? É, o Jesus, né? O refis virou Jesus, né? Saudade de Turíbio, Carlinhos Neves... Então, cara, não dá pra gente culpar o moleque, porque ele já não tem uma complexão física
avantajado. Ele é um cara extremamente leve e ele demorou demais para voltar. Ele não demorou porque ele não quis, é porque realmente hoje nós estamos agora mês de novembro, e a gente vê o São Paulo trocando o jogador aos 30 minutos do segundo tempo, que os caras não aguentam mais. Saiu aquelas substituições malucas do Dorival, né? De tirar Cueva, tirar Prato para enfiar os refugos que estão lá no banco, que os caras não aguentam mais, cara. Então não dá pra gente ir no final da temporada, onde o limiar aeróbico dos caras deviam estar já chegando no limite, não ultrapassando esse limite. Nós não temos mais o refis que a gente tinha. A gente não tem mais a preparação física que a gente tinha. Então não dá para culpar o moleque pelo um problema que é do São Paulo. É latente do São Paulo há vários anos, não é de agora. E não atinge hoje só quem está precisando ainda ter um fortalecimento de carreira por subir de patamar. Eu lembro muito bem quando nós fizemos o programa com o Gabriel Furman. Ele foi muito feliz ao comentar que o salto para o profissional é um salto físico muito grande também. Por mais que essa garotada já esteja sendo preparada para isso, mas já encontra uma categoria de musculatura mais evoluída, jogadores mais velhos, etc. E demora um tempo para ele entrar no time do que é aquilo, né? Então, concordo, é um talento que já mostrou que tem a potencialidade. E eu vejo da seguinte forma: jogador de base, cara, a gente tem que espremer o que dá. Até você perceber que realmente, sabe, a coisa... Tem casos que o atleta se torna fatalista, como foi o caso do Lucão, né? Que muitos até diziam aí, tem potencial, tudo, mas, cara, não encaixava. É um novo Casemiro? Sabe? Pois é, disseram aí, o Sabemos Fazer, não foi ele que falou isso aí? Então, sabe, mas tá aí, tá provando lá em Portugal, o time dele acho que tá na campanha pavorosa. 10 jogos e 10 derrotas. Parabéns. Né? Então, bacana, né? O Lucão tá mandando muito, tá voando lá. Então, tá voando mesmo, isso que dá largar o São Paulo e juntar com Del Nero, essa raça aí, não acaba sacando muito bem o que tá acontecendo pros lados do Você tricolor. entender também, Porte, que nem sempre, assim, a porcentagem de jogador que dá certo no futebol, ela é muito pequena. Sim. Né? Então, assim, e a gente já teve muitos casos de jogadores que no São Paulo a gente pensou que ia evoluir, mas lá fora acabou evoluindo de uma forma diferente, né? Então, tem que ter paciência realmente. Sim. A torcida do São Paulo, ela adora queimar jogador, né? Verdade. Então, o Lucas Fernandes, ele já tá sendo massacrado agora em Meu 4 amigo, partidas, então... Se na época de Careca existisse o teu Insta, existisse o Twitter, o Facebook, se na época de Dario Pereira, se nos primeiros 6 meses de Tele Santana, se no começo do Raí, se tivesse esse pulso de internet, não sei não, cara. Nossa torcida é exigente, como sempre. Agora, realmente, eu acho que a cultura da vitória e do imediatismo, como faz muito parte da nossa tradição, sempre está vencendo, e agora essa agonia de 9 anos, só contando o hiato aí da Sul-Americana, torna cada vez mais a coisa mais... o São Paulo necessita de resultados. Hoje é um clube de muita pressão. Só que essa pressão precisa se converter em pressão verdadeira e não... Né, Paulinho? Opa, não tem a menor dúvida. Enfim. E é nisso que a gente se pega toda hora que fala que passou da hora da gente reclamar um pouco e não reclamar de jogador, que é óbvio. O jogador tá lá porque nós acabamos de comprar o Edmar, não é bacana? É um craque, seleção brasileira, tá no São Paulo, agora em definitivo. O São Paulo comprou o cara. Será que a gente não tinha alguém melhorzinho lá na nossa base para subir, em vez de ter que gastar dinheiro com o Edmar? Mas o cara tá lá, não é culpa dele, é culpa de quem trouxe, é culpa de quem planejou, é de quem tá mandando trazer esse jogador. Por qual motivo a gente Ninguém chega não de sabe. paraquedas, né? Ninguém, um cara, eu quero jogar, não é assim, entendeu? Uma coisa que a gente sempre combateu aqui, até vou pedir depois a participação da nossa rapaziada aí, e da Isa também, é o seguinte... Eu até fiz um levantamento aqui, Paulinho, no nosso sentido, que a gente não quer... A gente quer só abrir os olhos daquilo que a gente entende muito em resultado, porque a memória muitas vezes é curta de uma temporada para outra, de um jogador de impacto que chega.
como foi feita a cortina de fumaça com a renovação do Lugano. Quem não jogou até agora, depois que renovou. Como foi uma questão política a contratação do Rogério Ceni e terminou de uma forma lastimável com a postura da diretoria do São Paulo depois em relação a um dos maiores ídolos, pelo menos o maior ídolo da nova geração de torcedores, de uma forma... bizonha, né? Sabe, que a gente não pode... indigna, que a gente não pode dar outro adjetivo a não ser deplorável. Tanto que veio a mensagem até lá da Inglaterra sobre quem era o diretor de futebol que estava falando sobre o legado de Rogério Ceni, né? Mas assim, você disse bem, legal tá falando de Petros, de Arboleda, de Hernanes, que deram certo agora, mas é sempre numa proporção que ultrapassou, nesses últimos 2 anos, 2016 e 2017, seja defesa, seja meio campo, seja ataque, os limites de uma normalidade de capacidade. A incompetência se fez tão latente, e por isso que o São Paulo patinou tanto, perdendo para time de baixo da Argentina, perdendo para divisões menores, Juventude, etc, etc, etc. Eu fiz alguns nomes aqui, olha só. A gente lembra das joias, que a gente até já comentou, de você perder Neres, de você perder Luiz Araújo. E em relação aos atletas, a gente pode estar falando que acertou com Jusilei e Petros. Mas a gente errou com o Cícero, a gente errou com o Wellington Nem, que, mas o Wellington Nem tinha nome. Rapaziada, o Wellington Nem, nos últimos 3 anos, havia ficado 2 anos fora na Ucrânia. E a gente tem um departamento de desempenho para analisar todos os scouts de atletas, que veio do rival, por sinal. Foram mandados embora do Corinthians, os dois. Que veio, mas não custou dinheiro, custa um baita de um salário. No 6 final do milhões ano, por ano. No final do ano a gente sabe a brincadeira. E aí você pega Jean Carlos, você pega o Robson, você pega o Jetterson, que viria, você pega o Neilton, que veio, você pega... Maxwell, que jogou 2 partidas até agora. Outro caso que deveria ser analisado, o Morato, o Douglas... Você pega a Chiesa, você pega um monte. Nossa, aqui, ó, então... agora, os 2 zagueiros que o Campeonato Brasileiro vai findar, a gente não vai ver em campo. Ó. A gente viu um pouquinho do Bruno Alves, fez gol e tudo mais, mas já teve momentos de oscilação também. Mais um jogador de Série B. O Aderlan, que jogou pouco, Aderlan. o Douglas, que foi lá pra Chapecoense. Então, se você Exato. colocar no papel, realmente tem muito jogador A que desproporção. veio e não vingou, né? Então, O Gomes. Exatamente. O Eu ia falar Tomás, disso que, agora. gente, 30 anos o cara só perambulou por times medíocres. Alguma coisa tá errada. E Pra aí vingar você depois põe dos no 30. papel e vê quanto custa tudo isso por ano. Sim. E depois pra ficar vendendo O Luiz baratinho Araújo sai caro. e o David Neres pra cobrir os rombos, cara. E a galera acha normal isso daí. E a gente não tem um time, velho. Só isso. A hora que aperta, a hora Diga lá, Lincoln. a hora que realmente o jogo aperta, são esses caras que entram pra resolver. E foi o que a gente passou durante muito tempo, entendeu? É verdade. Então... Na hora da substituição, vinha Marcinho, vinha E aí Denilson. acabou, cara. Acabou. Então a gente que já teve... a gente que é um clube gigantesco, continua sendo um clube gigantesco, mas a gente, com essa postura, a gente vem se apequeninando, né? A gente É verdade. É isso aí. Rapaziada, o que vocês acham a respeito dessa política de reforços do São Paulo aí, do chamado bom e barato, e aí, de repente, trazer jogadores cortina de fumaça? E é política de reforços a cada 6 meses, tá? Sim, Vale lembrar. você Então, a não dá cada uma 6 sequência pra meses uma você tem equipe. 10 jogadores vendidos e 10 contratados. É mais pra... É isso aí. Da minha opinião, acho que na maioria de todos os São Paulinos também, péssima. Péssima. É só olhar a tabela do campeonato, só olhar o desempenho. O São Paulo, ultimamente, nos últimos anos, é o que eu sempre digo. O rapaziada onde eu moro, onde eu vivo, ganhar ou perder campeonatos faz parte. Boa. Faz parte ganhar ou jogo, perder. a final Só que o de São contas. Paulo não disputa mais nada. Chegar na final, ganhar ou perder, isso é do jogo, é normal. Mas não disputa mais. O São Paulo faz tempo que não disputa nada. Eu só queria perguntar pro Leco, se eu tivesse a oportunidade, se ele não tem vergonha. Talvez, Ele né, não tem presidente? vergonha. É só essa pergunta, não adianta você xingar, bater, nada. Leco, você não tem vergonha. Fazer o que ele fez com o Rogério, falar pra todo mundo, claramente, demos todas as condições pra ele. Se ele não teria vergonha, Leco, você não tem vergonha do que você fez com o Rogério? Tem culpa, tá no processo, tudo bem, mas não faz isso, cara. Não faz isso, que o São Paulo, como eu falei, faz parte, ganhar ou perder, mas não disputa mais nada. Olha no Paulista. A gente não consegue chegar na final do Campeonato Paulista.
Me dá mais raiva, velho, assim como você está falando, e acho mortal, quando o próprio São Paulino começa a detonar o Rogério, cara. Isso que me magoa, que mata. Porque uma coisa é o corintiano, palmeirense, o santista detonarem a gente. Outra coisa, cara, é o próprio São Paulino destruir, falar, mas o Rogério errou pra caramba. Meu, o Rogério olhava, ele teve uma época, eu volto a falar isso aqui, já falei aqui nesse programa umas 300 vezes, vou falar 500. Dane-se. Ele olhava pro banco, ficou sem 5 laterais ao mesmo tempo. 5 laterais. Todos no refis, todos machucados. Ele não tinha quem escalar, meu. E os caras xingando ele, porque ele muda o esquema toda hora. Eu falei, mas santo pai do céu, como é que o cara... Ele olha pro banco, quem ele via lá que mais jogava bola era o Pintado, velho. Entendeu? Desce lá, se troca e entra, porque acabou, não tem quem escalar, velho. E os caras detonando o Rogério, velho. Aí mandam embora, trazem de baseado um monte de jogador, e nesse meio de jogador veio Petros, veio Jusilei, veio o Hernanes, não precisa falar mais nada. E você vai falar para mim que não resolveu, com o Petros e com o Jusilei já tinha vindo. Mas o Hernanes e o Petros não resolveram quando chegaram. O Arboleda na Arboleda cozinha, não resolveu. Que o Rodrigo Caio mudou postura. Cara, ele não tinha quem escalar, meu. Ele escalava o Bruno. Olha só o que nós tínhamos para jogar no São Paulo, cara. E um ponto positivo, que eu aplaudo de pé, na verdade, foi que chegando com esse elenco, o Dorival conseguiu montar um time que ele falou, putz, esse é meu time titular. E é um time que não toma cartão amarelo, é impressionante. Então a gente vê um Petros hoje há 15 jogos pendurado, hoje a gente vê um Prato há 12 jogos pendurado. Então assim... Isso ajudou muito o São Paulo ter essa estabilidade e ver o caminho da vitória, né? Mas o que você falou é verídico. Gregory, eu ainda acho que o Rogério tem sim uma parcela de culpa, porque é o treinador, mas eu concordo que o que aconteceu na mão dele, os jogadores que ele tinha, era inviável ele ter um trabalho à altura de um treinador realmente. Fora que quando ele tentou implantar uma postura de futebol diferente, que não é esse jogo horroroso que todo mundo copia do Corinthians, né? Sem jogador, e que quando perdeu por falhas individuais, inclusive. Quer dizer, as falhas individuais, muitos dos jogos do Dorival são aceitas, mas as do Rogério não são. Não é engraçado isso, cara? Quer dizer, o Dorival pode errar com falha individual, o Rogério jamais. Por quê? Porque o Rogério era um mito, porque o Rogério era Deus. O Rogério não tinha como fazer uma mão de obra, cara, o pé de obra, ele estava sem ninguém ali. Entendeu? Então, enfim, Rogério ou Dorival, seja lá o que for, não pode ficar estigmatizado por falhas que tem quem está lá atrás. A gente todos eles são consequência. Cobra muito quem está ali, quem está dando a cara, mas quem está lá atrás, nos bastidores, ou no Paulistano, né? Paulistano? Que os caras vão? Pinheiros. No Pinheiros, desculpa. Isso. Não é no São Paulo, eles estão no Pinheiros ou no CCT lá, né, cara? Os caras parecem que o espantador de quero, né? Eu acho que para um salário remunerado de um clube que é uma cidade, que é um país, que é uma capital, o São Paulo, se fosse mensurar a torcida, seria a 11ª população da Europa. E aí, só pegando o gancho que veio da nossa arquibancada, são 35 campeonatos para 34 eliminações. Você falou de não chega nem final de Campeonato Paulista. A gente já viu, desde o Triexa, os nossos rivais serem campeões 20 vezes. 20 vezes. Isso aqui dói, cara. E nós chegamos em uma final do campeonato intermediário. De 35 campeonatos, a gente não chegou nem em final. Virou o time do... A hora que chega na semifinal, todo mundo... Meu Deus, agora ferrou. E ferrava. Por quê? Perderam identidade, autonomia, perderam a tradição do São Paulo movida por uma caracterização, desde 2002, de alguém que não sabia fazer as coisas. E perdemos o respeito também contra os nossos rivais. Exato. Porque se você puxar todo um histórico dos últimos anos, sim, todo mundo passeia em cima do São Paulo. Todo mundo atropela. É legal ficar falando, baile de debutante contra o Palmeiras é legal, sim, mas quando chega lá toma 4, 5, 3, então assim... Exato. Isso foi uma perda muito grande também. A gente vive de retrospectos históricos antigos, mas chega de falar que as glórias vêm do passado. O hino, a torcida, o crescimento é o presente, é o futuro.
Então, por exemplo, a gente tem um retrospecto favorável com o Santos é o time que o São Paulo mais ganhou na história. 131 vezes. Perdeu 103, 104. Mas foram 7 eliminações de mata-mata consecutivas seguidas. Temos aí os 15 anos com o Palmeiras, mas você disse bem da questão da Arena Nova, e o que a gente sempre batia nos caras até mata-mata, né? Acabamos perdendo depois Campeonato Paulista para os caras, independente do que foi aquilo ou não, de gás de pimenta ou não, mas o fato é que o São Paulo, ao longo do tempo, foi descaracterizando, desconstruindo aspectos extremamente positivos que havia conquistado. Por exemplo, fizemos o maior tabu da história contra o Corinthians, contando aquela palhaçada toda de Esveitão. Foram 14 jogos para 11 vitórias e 5 técnicos demitidos dos 14 que nós demitimos deles. O que aconteceu nos últimos anos aí no Majestoso? Não precisa nem dizer. Tivemos o momento Cara, mágico. chega em casa aqui, lotado, com 60 mil jogadores, 60 mil torcedores, que aceitaram passivamente o nego mostrar a genitália pra galera lá. Exato. E, todo mundo, e o Leco ainda batendo palma lá, ainda impressando o Abraçando estádio o lá, presidente rival, não pra dá, fazer Vila Mix, os Cambau 4. Quer dizer, É. realmente virou um salão de festa dos caras. Sim. E o São Paulo teve sorte de estar num pior momento do campeonato, ter, claro, esses contratos que foram feitos há muito tempo, mas deixar o São Paulo fora de 4 jogos, né? 5 jogos, quantos vão ser? 4 ou 5, né? 5. 5 jogos, desculpa, agora no Brasileiro, fora do Morumbi, e teve a sorte de, por enquanto, estar vencendo todos. Sim, né? é Então, verdade. poderia correr um risco muito grande, porque se o São Paulo não é forte fora de casa, e a gente era, ou ainda é, se não me engano, o segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro, poderia ainda tropeçar no, entre aspas, campo neutro. O fator né? Morumbi Então, tava teve muita segurando, sorte. né? Exatamente. Aliás, vamos falar um pouquinho dessa história do Pacaembu. E depois eu vou até abordar um pouco a questão de reforma do gramado novamente, que o São Paulo até corre risco de não ter a última rodada em casa. Não é nada cravado que não ou sim, mas já tem a data reservada para o Pacaembu também. Essa correlação, obviamente que o São Paulo teve verbas, teve receitas de shows feitos em casa, mas a contrapartida do que você perde em público pagante. Por exemplo, no Pacaembu existe a lei municipal que menores de 12 anos e maiores de 60 não pagam ingresso. Tivemos 40 mil recorde aí dos últimos anos do Pacaembu, mas 34 mil pagantes, 6 mil entraram de graça. Ou seja, o que nós estamos deixando de arrecadar com renda no Morumbi, o que nós pagamos de aluguel para o Pacaembu, o São Paulo seria certamente o campeão de público pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro e perdeu essa chance, né? E agora o São Paulo, no período de 10 meses, vai reformar pela segunda vez o gramado. Dizem que existe toda uma questão que envolve a organizadora dos shows, com os custos desses gramados. Mas o fato é que tem empresa que vai receber por isso, né? Então, quer dizer, de uma situação que a nossa casa estava pronta, essa correlação, você disse muito bem, deu certo. O Dorival tinha um tabu positivo em relação ao Pacaembu também. Mas será que, naquele momento, obviamente que você não prevê uma tabela, mas assim, abrir mão de 5 jogos não foi demais? Eu concordo plenamente com questão de shows, mas você perder a sua casa 2 ou 3 jogos no máximo, mas 5 ficou muito pauleira, né? Acho complicado. Como eu falei, eu não sei quando foram feitos esses contratos, se foram feitos no ano passado, no início desse ano, né? Então não tinha como prever o futuro do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Foi um risco assumido. E o São Paulo teve essa sorte, né? De estar vencendo no Pacaembu. E aí a gente olha no ponto positivo, né? Que aluguei pro show do YouTube por aproximadamente, 3, 4 milhões. Aluguei pro Bruno Mars por mais 2 milhões. Aluguei pro Vila Mix por mais 700 mil. E eu ainda estou ganhando a renda do Pacaembu e estou garantindo a vitória dos jogos jogando lá. Então, assim, perfeito. Esse é o mundo perfeito, entendeu? Mas Sim. o risco foi muito grande. Foi. Mesmo porque os valores que você falou não foram esses que foram fechados, né? Por exemplo, só nesses do YouTube e os 4 shows, São Paulo deixou de faturar jogando dentro do Morumbi quase 1 milhão por partida, limpo. Exatamente por causa dos contratos mal feitos que foram
O Zimmermann lá, né? O cara que fez a atrapalhada toda, né? E mais do que isso, né? Gerou um desgaste em relação à imagem do clube mais uma vez. Porque se você pegar as rendas do São Uma Paulo situação que no já virou Morumbi, inquérito de polícia. você pegar as rendas do São Paulo no Morumbi, 2 milhões, 1 milhão e lá, não cobrou. O YouTube ficou, a gente pagou para fazer o YouTube. Porque se tivesse, tá certo, vamos lá, vamos dizer de novo, como o Gregory falou. Os shows foram fechados no começo do ano. Não tinha essa horda de São Paulino fechado indo atrás de São Paulo. A gente sempre teve uma galera forte indo atrás dos jogos, né? Mas esse ano exacerbou exatamente porque a torcida abraçou. Mas na época que foi fechado os contratos, o departamento de marketing não sabia que o São Paulo ia ser carregado por sua torcida. Portanto, não podia prever uma bilheteria do Morumbi cheia, como andou sendo antes de coisa, batendo recorde em cima de recorde, e esses recordes muito maior do que qualquer show do YouTube, mesmo porque os contratos foram feitos, teve data do YouTube que foi gratuita, só para você não saber. Sim. Foi ridículo. E a renda do show não é nossa, né? O São Paulo recebe pelo aluguel do estádio. Exatamente. Se o São Paulo pegasse 1 milhão por data, seriam 4 milhões, mas não foi isso que aconteceu. Se rodou 1,5 milhão, fora os agregados de venda, de camarote, mas em suma, o que foi fechado com a produtora do show não chegou nem perto de 4. Gol da Chapecoense, rapaziada. Wellington Paulista, aos 26 minutos do primeiro tempo. Triste. Bom, em suma, voltando ao assunto, a gente não podia prever, não dá para jogar essa na conta do marketing, apesar de ter sido muito mal feito o contrato. E aí entra o que o Gregory está falando. A gente podia realmente, se fosse num mundo perfeito, estar usufruindo e estar com o superávit nesse quesito. Não é o que aconteceu. A Rosângela tá mandando beijo pra gente aqui pelo WhatsApp. Rosângela, beijo pra você também. Vamos ter um pulso um pouco aqui do nosso grupo do Opinião Tricolor. O Bruno Zavata dizendo que o Shaila não perca a chance que o Lucas Fernandes teve. O Atlético Goianiense está ganhando do Atlético Mineiro. O Luiz Otávio lá dos Estados Unidos dizendo que o São Paulo começou mal. O Marcos Guilherme para Gabi Nogueira não está bem no jogo. E o André Melo está falando que o Araruna hoje não está conseguindo acertar nada. O Jackson dizendo que o São Paulo está perdendo o meio campo do jogo. E o Ítalo Rodrigues mandou que merda na hora do gol da Chapecoense. Que merda é bom. Assistência do Reinaldo, tá? E aí o André Melo, pra variar, mandou um pi aqui. E aí na era do Hernandes a gente não pode estar falando, rapaziada, São Paulo perdendo o jogo, e aí? Perdendo o jogo momentaneamente, mas acredito ainda que o São Paulo vai ganhar o jogo, a força da torcida deu uma empolgada, essas 3 vitórias deu uma sacudida, nós vamos sair do Pacaembu com 3 pontos, pode cravar aí. E aí, São Matheus? Paulo ganha. O São Paulo provavelmente tem que ver as modificações, né? Tem a questão do Dorival, que muitos criticam que ele demora um pouco pra mudar aí a cara do time. Vamos ver se vai ter a necessidade, né? O pessoal que tá acompanhando o jogo deve saber mais do que a gente. Podia até lançar essa no grupo pra ver, né? Como que se ele acerta ou não hoje na questão na hora da mudança. Dizem que foi uma assistência, o cruzamento do Reinaldo de cinema. Ô, lei do ex. Então quer dizer, ele não fez o gol, mas fez 50%. Nós vamos ganhar o jogo. Confia que a vitória vai vir. Pode cravar aí, 46 pontos. Vem sim. E tem lei do ex do Shailon. Lei do ex do Shailon, é verdade. Lincoln, o que você acha do Reinaldo voltar no ano que vem aí? São Paulo já fechou com o Edmar, hein? Bom, cara, eu acho que dizem que é o lateral esquerdo mais cobiçado, né, atualmente. Então, assim, por mais que a torcida do São Paulo, eu também, quantas vezes já xinguei o Reinaldo. Mas eu acho que, assim, Reinaldo e Edmar não dá. Se a gente tiver um lateral esquerdo forte, dá pra gente contar com o Reinaldo no background. Mas ficar com Reinaldo e Edmar não dá pra tocar com os dois. Mas eu acho que se vier um cara bom, aí dá pra a gente tentar ter um pouco de paciência com o Reinaldo e ver o que acontece. Maravilha. E aí, meu brother, tomamos 1-0 dos caras. Aquela coisa, voltando, falando de Edmar eu sou completamente contra a volta do Reinaldo, mesmo porque a gente precisaria de 2 jogadores muito rápidos para a gente poder honrar essa grana toda investida em cima do Prato, que o Prato hoje está um objeto de enfeite para o São Paulo, joga com nome, porque infelizmente não está sendo aproveitado
um jogador que vá até a linha do fundo e cruze para dentro, faça a curva lá dentro e abasteça o Prato. O Prato é um empurrador de bola. Ele não, com o tamanho dele, não dá para ele vir lá do meio de campo tabelando, fazendo jogada. Não é o perfil dele, cara. Até a chegada do Hernanes aí, o Prato precisou voltar, criar a jogada, porque foi uma fase do Cueva muito ruim também, e teve o período pós-contusão do Cueva. E teve um período psicológico do Cueva que foi complicado. O Cueva, para quem não sabe, quase saiu na janela de meio do ano. Iria sair, acabou tendo uma reversão de quadro. E o Rogério também ficou bem chateado com essa situação, sabendo aí, por questões não de planejamento, não de um papo reto de diretoria sobre saída de Thiago Mendes, sobre a saída do Luiz Araújo, que foi dito que o David Neres, né, o Gregory ficaria, ou melhor, seria vendido para segurar o Luiz Araújo e para o São Paulo não fazer desmanche. No fim, perdemos as duas joias que já chegaram com o pé direito na Europa. E que era um cara que puxava de uma forma brilhante, muito verdade, rápido, né? Muito, vamos dizer assim, saudável. O cara, uma saúde de touro, né? Aquela puxada de bola do cara era um absurdo para puxar a marcação, para rolar uma bola pro lado e deixar o Prato em condição de fazer. O que eu não consigo entender é que, assim, a gente pega os nossos rivais formadores, notadamente Grêmio. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil com 7 atletas de base. Fantástico isso. Fluminense hoje com o Xerém, que é muito bom. O Santos, que todo mundo já conhece assim de longa data. Mas o que acontece? Salvo raríssimas exceções, o tempo médio desses atletas de base no profissional são 3 anos. 3 anos. O São Paulo não conseguiu segurar o Bosquilha. O São Paulo não conseguiu David Neres e Luiz Araújo. No São Paulo o pessoal dura 3 jogos. Pois é. Toda essa safra que nós tivemos, que ganhou tudo, duas Copas do Brasil. Aguarda esse Brenner, que vai acontecer com esse moleque. Ele vai entrar, vai fazer 2 jogos, o Leco vai querer vender. Então, tem o Brenner, tem o Cipriano chegando por aí, que foi eleito entre as 100 maiores revelações aí, mundialmente falando, né? Então, assim, a questão é o planejamento, é o conhecimento do futebol para você mesclar a contratação pontual com um dos maiores centros de formação de excelência do mundo, que é Cotia, mas não pode ser só a questão de você ter a estrutura física e você ter bons profissionais como o Jardim. A questão de você ter uma gestão e um planejamento voltado para isso, para você ter uma mescla que tenha equilíbrio, que tenha força e que faça o São Paulo não ficar à mercê de aventureiros movidos a... Eu manjava muito de futebol no colégio, desculpa, mas isso não é direção de futebol. Ao mesmo tempo que um diretor que fracassou temporada 2002 e 2003, um vice-presidente que fracassou temporada 2009, 10, 11, que fez o ídolo, o monstro Muricy Ramalho sair magoado de São Paulo, que fez o ídolo, o monstro Rogério Ceni sair magoado de São Paulo, que teve 2 anos aí lamentáveis, deploráveis, motivo de chacota. Não são esses caras que vão fazer o São Paulo jogar bola. E recado aí, Unidos pelo São Paulo, por favor, se manifestem. O Gregory está aqui conosco, eu sei que faz parte do movimento, eu sei da coerência do Gregory. Vi que o Gregory até já colocou, e aí? Nós vamos colocar... Na verdade eu tive uma conversa hoje, né, com eles. É um grupo que ele não tem ligação política nenhuma. Isso tá? é bom, isso eu falo para importante. vocês, até porque às vezes estavam meio ressabiados por causa disso, etc. Mas foi bem sincero, a gente não tem ligação nenhuma com política. É um movimento de apoio principalmente aos jogadores e ao próprio torcedor, ao movimento do torcedor de ir ao estádio e aí por diante. Só que cada canal, cada influenciador digital, ele sabe onde pisa. Sim. Então, assim, não é porque tá no movimento que você não pode criticar a diretoria. Ponto. Né? A gente tem que criticar as coisas ruins. E eu deixei claro e ouvi uma resposta positiva deles que após a 38ª rodada, o movimento ele também vai se pronunciar no sentido de vamos criticar, não é criticar, é protestar também contra diretorias, mas apontar os erros que foram ocasionados. Então, né? Então é mais ou menos assim. Em relação a isso, mais uma vez, e dentro da nossa divergência e convergência, muitas vezes, você vai me permitir discordar totalmente, porque assim, 38ª rodada vai ser algo absolutamente inócuo para o São Paulo. O conselho já morreu, jogadores vão estar em férias, toda
uma ebulição que precisava acontecer com a política do São Paulo funcionando, precisava ser durante a competição. Porque, gente, não existe nada a ver você fazer a escolta até o estádio, você ter manifestações maravilhosas na Praça Roberto Gomes Pedrosa, você ter caravanas gigantescas, empurrar o time 90 minutos. Não tem nada a ver você criticar a diretoria e perder tudo isso. Você pode ter absolutamente tudo isso e antes do jogo, no intervalo do jogo, depois do jogo, mandar aquele foraleco, aquela fim da perpetuação do poder. Nós temos enquetes que a gente vai colocar aí depois para vocês verem. 90% quer isso. 90% do São Paulino quer isso. A gente não quer que ano que vem, galera, aconteça a mesma coisa, as mesmas ladainhas, as mesmas desculpas e as mesmas estratégias, tanto dentro de São Paulo, quanto do Unidos, quanto da torcida, quanto de... chega, a gente, como ele falou, é um jogo. Ou você ganha, ou você empata ou você perde, mas tem uma coerência, vencer, a forma como a gente está acontecendo tudo isso, para um time como o São Paulo Futebol Clube, é muito pequeno, é muito pouco, cara. Nós estamos se apequenando, não é porque a camisa vai diminuindo, é porque, não é isso, cara, é que nós estamos ficando para trás, a gente está perdendo torcida, a gente precisa ganhar, cara, a gente precisa dar alegria, a gente precisa disputar, não participar. Participar é todo ano estamos participando. Faz 9 anos, já indo para 10 que a gente participa. Sim. E olha só, eu ponho a mão no fogo por esse cara que está aqui, que é um cara que não precisa de São Paulo para nada. É um cara bem sucedido, graças a Deus, como nós. Que fazemos a coisa indistintamente de qualquer pretensão dentro do clube. Em prol do São Paulo. Nós queremos ajudar. E a crítica também é uma forma de ajuda, porque quem ama, cuida. E assim, brother, eu sei que você pode estar falando por você e que você pode estar falando por outros também. Mas eu te garanto que existem pessoas envolvidas politicamente nesse processo, sim. Não vamos estar falando em nomes, não, porque a torcida já sacou quem são. O filtro da rede social todo dia mostra quem é quem. E até na hora mais tenebrosa que nós passamos, tudo que eles demonstraram, assim, no sentido de não é bem isso, o torcedor já se ligou. Então, assim, eu acho a sua polidez fantástica, sensacional. Nem é o fato de estar apontando o dedo para quem seja, porque, repito, o torcedor já se ligou. O Gregory é ético aos extremos. Não, assim, isso chama-se berço. E berço de São Paulino, meu amigo, ainda é mais nobre. Não é não? Chegando no final do primeiro tempo aqui, o São Paulo está perdendo, vai virar o jogo. Segundo o nosso pai Ricardo aí falou. O Pai Porte não está mais fazendo mais palpite. Aliás, desculpem, estou extremamente gripado hoje, mas pela raça, pelo São Paulo jogando muito mal, o Hernanes nem perto do que foi a última partida. O São Paulo muito estranho hoje em campo, não está jogando bacana. Se não tiver um chacoalhão no segundo tempo aí, é o que temos para o momento, porque tá faz muita falta, pelo que eu estou lendo aqui, Cueva faz muita falta. O time está apático, o time não está correspondendo em campo e a gente vai ver agora de que é feito o Dorival, né? Vamos ver o que acontece no intervalo do jogo, porque... Temos segundo tempo? Tem todo segundo tempo, pode ser mudado e vamos ver o que acontece. Vamos falar um pouquinho de tabela aqui, que depois o São Paulo vai ter Vasco, Grêmio fora, Botafogo em casa, Curitiba fora, fecha com Bahia em casa. Expectativa para vocês esses jogos que faltam aí em relação aos adversários. O São Paulo ter 2 jogos fora agora. O que vocês acham que vai ser o reencontro com o Luiz Fabiano? Depois pegar o Grêmio com a cabeça na Libertadores, se isso pode ajudar o São Paulo ou não. E em razão desses adversários, se o São Paulo vai continuar nessa caminhada de sucesso. Primeiro, se vai recuperar esse tropeço de 45 minutos aí. E se dá realmente para sonhar com Libertadores... Ou se existe alguma preocupação ainda com Série B? Eu creio que não, porque Série B já passou. Mas é bom ter o farol sempre amarelo ali ligado, né? E aí, Matheus? Sobre o jogo de hoje, né? Eu acho que agora que a gente vai ver como que o Dorival vai se portar, como que ele vai resolver esse problema aí, né? Ainda não acabou o primeiro tempo, mas provavelmente, possivelmente indo para o intervalo com a derrota parcial. Os próximos 2 jogos, acho que contra o Vasco vai ser um pouco mais complicado do que contra o Grêmio.
Porque o Zé Ricardo, querendo ou não, deu uma ajustada lá no time dos caras, né? E a virada que eles deram ontem deu moral, né? Lá em São Januário vai ser o jogo, Maracanã, não sei, acho que é São Januário, ele falou aqui. Uhum. E o Grêmio provavelmente focado lá na... Provavelmente o Grêmio focado na Libertadores. Então, o jogo mais difícil desses próximos 2 vai ser contra o Vasco mesmo. Boa. Vasco e Grêmio, os dois seguidos fora. É jogo... Botafogo do Jair é pesado Botafogo também. no Pacaembu é difícil. Botafogo joga bem, joga um time ajeitadinho, sem estrela. Todo mundo sabe o seu lugar. Curitiba lá... Joga sobrevivência, cara. Joga sobrevivência. Acredito também, como o Porte falou, rebaixamento do São Paulo, acho que provavelmente não cairá mais. Mas é bom estar ligado. Fecha com o Bahia no Morumbi. Eu acho que desses jogos... O Bahia passou o São Paulo, né? O Bahia jogou passou. bem ontem, Bahia ganhou do venceu. Avaí. Então, o Bahia podemos dizer que tá tranquilo também. Pode ser um jogo não tão complicado. Carpegiani mandando bala lá. São Capelliani, né? os dois jogos fora em seguida é meio que complicado. Você Agora, sabe... voltando ao que o Gregory falou no início, Uhum. eu também compartilho da opinião dele. Se São Paulo chegar na Libertadores, na minha opinião, mascara um pouco o que foi o ano. Segura um pouco as coisas, não deixa as coisas acontecer, se acontecerem o ano que vem. Eu acho que a Libertadores vai ser uma falsa ilusão para nós. Mas nós então, conseguimos deixa eu chegarmos. só te dar um toque. Eu concordo com isso com você e aí faço o contraponto, que é o que a maioria da galera que é consciente hoje está falando, né? Pô, mas São Paulo na Libertadores... Gente, eu não acho que hoje o São Paulo tenha um plantel ou mereça realmente estar na Libertadores. Não merece. Foi um ano ridículo, foi... Sabe, eu fico imaginando se a gente estivesse mandando um foguete para a Lua, onde esse foguete ia parar, você entendeu? Se São Paulo, o planejamento foi zero, foi horroroso, entendeu? Só que nós temos um pequeno problema, se a gente não for para a Libertadores, a gente perde uma dinheirama absurda, que o São Paulo já não está bem, já está sendo patrocinado por Libertadores é a tábua de salvação de meia receita dúzia de 2018. 3 ou 4 patrocinadores que parece um mercadinho da Tia Rosa, vocês sabem como é que é, entendeu? Se o São Paulo não for para a Libertadores, a cota de televisão e o que vale a camisa do São Paulo por um provável patrocinador novo muda completamente de figura. Então é óbvio, a gente não quer que mascare nem nada, só estou querendo que a galera lembre, os mais conscientes que acham que não deve ir, como eu também acho que não deve ir, analise esse outro lado. Se não for, a cota de televisão, tanto da Sul-Americana quanto da própria competição em si, da Globo, muda completamente de patamar. Ou seja, é necessário, ainda mais nos dias de hoje, que o campeonato é compridão pra caramba, não é mais aquela Libertadores curtinha, que o São Paulo esteja lá, para ganhar essa grana, porque cada fase que vai passando, esse dinheiro vai aumentando. Então aí não tem desculpa, porque não foi para Libertadores, então nós não temos dinheiro, tem que vender mais gente ainda, e aí o processo continua. São Paulo já quero que buscou vocês lembrem alguns disso. adiantamentos aí. O sócio do clube está reclamando que o cedente da mensalidade passou a ser um tal de banco rendimento. O sócio de São Paulo, que muitas vezes diz assim pra gente: eu sou sócio e eu ajudo com o clube. Parceiro sócio, tá lá, beneficiário banco rendimento agora. Aí vocês conversam aí com a diretoria. Só lembrando que tem uma bucha agora no final do ano, que é o seguinte: a questão do Profut, que está todo mundo pagando dívidas aí com o governo a perder de vista, São Paulo tem que ter aprovação orçamentária. Não pode ter problema em relação ao orçamento para não perder o benefício. Responsabilidade fiscal. Então, meu amigo, a tábua de salvação é você ter uma aprovação assim, de orçamento condicionada a uma receita futura, que senão nós estamos complicadíssimos. Estou falando, é bem isso mesmo. Até porque eu acho que nossa dívida é mais bancária, né? Mais bancária. E nesse ponto a gente paga uma multa gigantesca. Eu, né? eu já ouvi falar de juros que flutuam de 4 a 8 milhões. Eu não sei qual é a precisão disso, mas é muito dinheiro que você perde, sabe, sempre. Ou seja, foi uma das piores coisas que o JJ fez. Ele, ao mesmo tempo que ele fez o CT Laudo Natel lá, maravilhoso, empenhar o nome do São Paulo com banco foi a pior coisa, porque não acaba juro em cima de juros, isso vai dobrando. Se você não chegar lá e quitar de uma vez, cara, essa dívida você não tem uma dívida com o governo, você tem dívida com o banco. Sim. E não tem conversa com o banco, é simples assim, cara. Os caras vêm e tomam o que você tem, entendeu? Não tem como você pular fora disso aí. Você não tem negociação. Você pegou, você tem que devolver, é simples. E não consegue devolver. E usura, né?
Assim, é engraçado. Existe a lei da usura no Brasil. É um pecado bíblico, mas a gente vê até em patrocinador de clube. A pessoa vai lá, o coitadinho pega R$1.000 que precisa para uma necessidade de ter que pagar 4 mil. Tá de brincadeira, né? Virou patrocinador de time. Mas, enfim, o querido Márcio Brizola, desculpa, a gente falou do tópico Pacaembu, e eu gostei muito do que ele tinha escrito aqui, tinha prometido para ele que ele ia ler ao vivo. Ele disse o seguinte: realmente, se contar o que deixamos de arrecadar com jogos no Morumbi, aluguel do Pacaembu e reforma do gramado, nem compensa aluguel para shows. Tá aí, Márcio, é o teu registro. O segundo tempo começou já? Tá acompanhando aí? Vamos ver. Não, ainda não, mas já tá na bica de voltar. São Paulo Araruna jogando nada, cara. Será que vai ter alguma mudança pro segundo tempo? A gente já vai ver isso já. Gregory, projetos do São Paulo News para 2018, alguma novidade, não? Tem alguma coisa em vista aí? Não, por enquanto não. Na verdade, eu sempre procuro novidades até para interagir com o internauta, né? Então sempre tem promoções, sempre tem campanhas, né? Parcerias, às vezes, com loja, com a Passaporte FC. Então, assim, é tentar trazer pro internauta, no caso, os São Paulinos, né? Sempre para eles terem a expectativa ou ganharem algo, né, de forma gratuita, né? Então nunca cobrei nada, eu sempre tento trazer ali um Morumbi Tour, uma camisa e aí por diante. Então, assim, em si, 2018 é continuar o trabalho forte, né? Porque o torcedor merece. Então, assim, é como você falou, eu faço isso em prol do São Paulo, nunca ganhei nada da diretoria, nunca pedi um ingresso para jogo. Quando me ligam, me perguntando o porquê eu faço isso, né? Me acuando de alguma forma, para mim não é tranquilo. Eu sempre deixei claro que eu não tenho partido político nenhum, né? Então eu faço isso pelo torcedor e para o torcedor. Até porque tá osso, cara. O clube tá um PT contra um PSDB ali. Você tem brilhantes numa minoria que não consegue ter unidade, consenso. Né, Paulinho? Opa. A gente se decepciona muito porque a gente vê caras que querem lutar por um São Paulo melhor, só que eles não têm guarida nem dos próprios descontentes com a administração. É cada um pensando em si. Por isso que a gente também defendemos a candidatura do Pimenta, né? pelo histórico. E pior, né? Quando o cara quer juntar todo mundo, o próprio cara da bancada dele pula fora. Tem uma hora que o cara fala, o que eu tô fazendo aqui? Ele vai cuidar da vida, velho. É verdade. Ele vai acabar cuidando da vida. Pra que eu vou ficar dando murro em ponta de faca? Pô, eu tô aqui, me chama. Façam também, sabe? Tá cheio de engenheiro de obra pronta, né, velho? Tá. Tem cara aí que gosta de... Depois que o leão tá morto, vai lá, põe o pé em cima e fala, eu ajudei. É verdade. Na boa, sabe? Umas coisas chega a beirar a infantilidade. A vaidade pessoal é um grande adversário inimigo do São Paulo. Vou até falar uma coisa pra vocês, cara. Foi uma das coisas mais decepcionantes que eu já vi na minha vida. Foi o dia que eu entrei na última eleição do São Paulo. Puta, eu jamais gostaria de ter visto o que eu vi. Deprimente. Foi deprimente, cara. Eu me decepcionei de uma tal forma, fiquei com nojo tão grande das coisas que eu vi lá, cara. Isso não é São Paulo Futebol Clube. Jamais seria São Paulo Futebol Clube. Mas é isso que é o São Paulo hoje. Então, galera, a gente leia nas nossas meias palavras, sabe? É óbvio que não dá para citar nome, não dá para citar motivo, não dá pra, mas olha, é nojento. É uma coisa asquerosa que está sendo feita no São Paulo Futebol Clube. Não é verdade? É verdade, meu irmão. Estamos nos últimos 5 minutinhos aqui. Como o tempo voa, né? Passa rapidinho. Caramba, estamos aí Mas nós estamos perdendo, inclusive nessa hora passa correndo, né? É uma coisa. Segura o tempo aí. Rapaziada, obrigado por vocês terem vindo. Queria uma consideração final de vocês aí. Gratos pela audiência sempre aí no Opinião. A gente vai estar fazendo, galera, todos os programas agora de novembro, temporada 2018 também, sempre 8 torcedores aqui conosco. Hoje a arquibancada foi menor porque o São Paulo está jogando, a gente entende perfeitamente. Mas eu queria que vocês deixassem um abraço, um beijo para quem tiver que mandar, para as namoradas que estão assistindo. Isa tá com o namorado assistindo ou não? Então tá bom. Viu, nação? Não tem não. @SPFCR sem pedreiragem na moça, hein? Respeito, por favor. E aí, Matheus, obrigado, velho. Força sempre pro SPFC+, e conte com a gente aí da opinião. Só agradecer aí pelo convite, né? Colocar à disposição para as próximas
oportunidades. E vamos lá, torcer pra virar o jogo aí, né? Que senão vai complicar um pouco aí nas redes sociais, vai ficar chato pra todo mundo. E também no campeonato no contexto geral. É isso aí. O nosso parceiro... você ganhou o que hoje aqui, velho? Eu ganhei a camisa do Israel, do Renova Tricolor. Opa, que legal. legal, Maravilha, maravilha. Um abraço pro Israel também, um grande São Paulino íntegro, correto. Que tá Fez imbuído- um grande programa aqui também, Fez, viu? fez. Foi um massacre aqui e o cara mandou bem pra caramba. Mandou viu, meu? bem Parabéns. pra caramba. É verdade. E aí, meu velho? Eu agradeço a presença, agradeço muito. Quero mandar um beijo pra minha esposa Dayana, que tá em casa me assistindo, pra minha filha Isabela. Beijo, Dayana. Beijo, Isa. E quero deixar também um recado a todos nós São Paulinos que, por mais que o Leco faça força, pra gente não desistir do clube. O Leco vai passar. O momento vai passar. Por mais que tudo que ele tá fazendo esse ano, parece que ele quer ver o São Paulo cair, mas nós não vamos cair. Pra torcida não abandonar, Falou tudo. continuar apoiando, que uma hora a gente vai dar uma virada nessa página. Aí nós vamos voltar a ser o que era. Pelo menos vamos começar a disputar as coisas. Vamos encarar o São Paulo como ele sempre foi. Obrigado. pela presença. Isa, obrigado. Você não só por sempre estar levantando a bandeira da opinião, mas por ser um exemplo de torcedora fanática, que ama o clube, que leva o São Paulo, muitas vezes, às lágrimas que eu já te vi chorando em estádio, de emoção. E, mais uma vez, força para as mulheres na arquibancada, no respeito do São Paulo, institucionalmente, como marketing, como tudo, porque é um braço muito forte, é o sangue que corre na veia feminino, que a gente tem que sempre valorizar, né, Paulinho? Vai dar todo espaço aqui na Opinião Tricolor para que as mulheres demonstrem que o lugar de mulher é na arquibancada, é junto do São Paulo, levando charme, elegância, sensibilidade e fanatismo. Obrigado por você ser um reflexo desse tipo de torcedora e conte sempre com a gente aqui também. Tá bom? Obrigada. E, gente, eu vou dar uma palavrinha aqui que eu mudei. Unidas, não tem mais, a gente deletou. E agora é o Auxílio Tricolor. Auxílio Tricolor no Isso. Twitter. No Twitter, E Instagram. no Insta também, tá. É. Facebook, eu só Facebook. compartilho do Instagram. Tá bom. Eu não mexo lá, só compartilho mesmo. E só queria dizer que a gente mudou, a gente não acabou, a gente só mudou o nome. Beleza. Mais um projeto Tricolor pra gente aí. Lincoln, meu velho, obrigado. Pessoal, muito obrigado pelo convite de vocês. E só 2 recadinhos aí. Eu fiz algumas contas, a gente está com 43 pontos. Então as contas do São Paulo são 59, 56 e 53. Se não abrir G8 e G9, a gente tem que fazer 59. Se abrir um G8, a gente tem que fazer 56. E se abrir os dois, a gente precisa dos 53. Então a gente precisa fazer 10 pontos aí. Esse é o recadinho da Libertadores, os cálculos que eu fiz, eu acho que é por aí. E mais uma coisa, o São Paulo está desse jeito porque coisas ruins vêm sendo feitas... Coisas ruins estão sendo feitas há muito tempo. É que nem um acidente de avião. São várias coisas para o avião cair, não é uma coisa só. Mas o São Paulo nunca morrerá. Como ele falou, todo mundo vai passar, o Leco vai passar, jogadores passarão, nós passaremos, mas o São Paulo vai continuar. É isso Sempre. aí. E se cair o avião também, não morre não. Gregory, irmão, obrigado, cara. Parabéns por tudo que você faz pela coletividade São Paulina, de coração. E, velho, a casa é sua aqui também. Parceria firmada, cada vez que precisar do nosso humilde recado aqui, sinta-se em casa, tá bom? Quando você tiver convidados que você queira trazer também da sua audiência, a gente vai se sentir muito honrado aqui. E deixa o teu recado também, irmão. Eu queria agradecer Paulinho, Porte, Arquibancada. Esse é um programa que ele realmente mostra o São Paulo que o torcedor não enxerga, né? Então, às vezes o pessoal critica, puta, mas os caras ficam falando mal, não sei o que, não é falar mal, né? Às vezes o torcedor ele vê o que está dentro de campo, nem sempre ele tem o conhecimento de o que acontece fora desse campo. Então é uma oportunidade de uma crítica, de um protesto em prol da melhoria do tricolor, né? Então assim, eu sou grato de estar participando hoje do programa. Eu queria mandar um abraço para todo mundo, a todos os seguidores do São Paulo News, né? E a gente vai estar sempre apoiando, sempre na torcida de um São Paulo melhor. A gente sabe que 2018 também não vai ser um ano fácil, mas que mantenha então parte dessa base que a gente tem e tente melhorar ela. A gente sabe que o Jusilei vai estar de saída, a gente sabe que depois o Hernanes vai estar de saída, mas não adianta tentar se basear em cima de um Kaká de 35, 36 anos, ou de um Ralf que está aí no mercado da bola de 34 anos,
Então, assim, a gente precisa de jogador. A gente precisa mostrar quem é o São Paulo. Não adianta mais o São Paulo se apequeninar em cima de rivais. Precisa mostrar que essa camisa pesa. Mas não é só no papel. Não adianta eu falar, o time é bom no papel. O time tem que ser bom em campo. Então, assim, a diretoria, sim, ela tem culpa, mas a gente precisa também correr atrás, né, e mostrar o quão forte nós somos. Perfeito, fantástico. Deixa eu só dar um recado para nossa produção aqui. Pedrinho, eu te mandei 2 apps aí que depois da nossa despedida, fecha com essas 2 imagens, por favor, que são pulsos de enquetes da torcida pra gente mostrar o que realmente a massa quer. Você dá uma olhadinha pra gente aí depois? Enquanto isso, Paulinho, tua despedida, meu irmão. Bom, antes de mais nada, agradecer todo esse tempo que eu fiquei fora, as mensagens de carinho que me mandaram, que foi muito importante em todas que meu dilema, né? Perdi minha namorada, quebrei o joelho, fiquei um tempão encostado e recebendo um carinho muito forte de todo mundo, galera. Foi muito importante isso daí, vocês não têm noção o que ajudou a minha recuperação. Em especial esse brother aqui, ó, de coração, que nunca me abandonou, nunca me deixou na mão, sempre na correria, sempre perguntando, sempre interessado. Então, eu não tenho nem palavras para agradecer o cara, e todo mundo já sabe disso. O pessoal do Resistência Tricolor, o César Filho, o Henry, o André Asquissa, o Alê, que mandou, está sempre correndo atrás, está sempre perguntando, sempre interessado. É o pessoal do coração que o São Paulo, que a vida me deu, que o São Paulo me deu. A gente não pode esmorecer jamais. A gente sempre soube que era um trabalho difícil, não é uma coisa boa a gente vir aqui, em vez de ficar falando amenidades e contando um monte de historinha. A gente sabe que a pedreira nossa é exatamente contar a real para vocês, sem omissão. Tomando pedrada pra caramba. Tomando pedrada, nego botando palavra na nossa boca. Bom, enfim, cara, é pra isso que nós estamos aqui mesmo. Nós não nascemos não somos filho de chocadeira, velho. Não tenho medo de cara feia, carinha que fica mandando recadinho, ameaçando. Esses cara babaca que tem outros interesses que não são os nossos. Nós queremos ver o São Paulo campeão, voltar a ser o que era. Eu não sou São Paulino de ontem, eu tenho 56 anos de idade, eu vi São Paulo ganhar o primeiro campeonato, eu vi com 9 anos de idade o São Paulo sair da fila de 13 anos no Morumbi com Gerson, Pedro Rocha, eu vi. Então eu vi Careca, eu vi a história do São Paulo do final dos anos 70 pra cá, eu vi. Então, cara, eu sei o que eu tô falando em termos do que é o São Paulo, muita gente não sabe. Eu posso falar isso com arrogância total, de falar que eu sei o que o São Paulo é. E não é arrogância, é experiência. É experiência, cara, e é vivência. Assim, irmão, eu corroboro o que você está falando, a gente tem uma diferença aí de uma geração de idade, mas também eu consegui ver desde da máquina tricolor dos anos 80, o Gregory viu a Seara da Era TV, da Era Tele, e tudo isso que nós passamos, a gente tenta passar para esse universo de internet hoje, que é o grande pulso, onde 70% das redes sociais têm até 34 anos de idade. E não sabem o que é o São Paulo vencedor. São Paulo, cara. Sabe o que é o São Paulo instituição, sabe o que é o amor ao São Paulo, sabe o que é acompanhar o São Paulo, sofrer, vibrar, mas não conhece a glória que nós vivemos. E é essa glória que a gente luta por vocês. E toma muita porrada por isso, mas vamos continuar lutando por vocês. Eu vou só falar um lance. Eu sou da época, quando eu era moleque, que eu vazava da escola para ver o São Paulo jogar. Às vezes cabulava a aula para vir ver treino. Aquelas coisas de moleque, né? No jogo ter 100 pessoas. É, isso mesmo. 100 pessoas no Morumbi. São Paulo e Francana. E os caras arrancando a cabeça de quem quer que tivesse pela frente. Então você via Corinthians, Palmeiras, Santos, lotando a porra do estádio. E a gente com 200, 300 caras acabando com eles no campo. E temos que fechar, meu irmão. É isso aí. É verdade isso que você falou? O que foi, Pedrinho? O WhatsApp não deu certo. Não vai virar? Então, beleza, eu tinha prometido para vocês, mas aqui eu vou ler então. Torcidas do São Paulo sugestionam em matéria que não protestarão, cobrarão mais contra a diretoria ao atingir 47 pontos. Você quer protesto fora Leco? 90%.
Apoio diretoria 2018, 10%. Antes disso, nós havíamos feito outra que dizia o seguinte: a recuperação do time do São Paulo muda o sentimento de desaprovação da torcida com a diretoria? Não, fora Leco, 93%. Sim, caminho certo, 7%. Universo de mais de 2.000 torcedores. E tá aí, é essa luta que a gente tem, de um torcedor que ainda não viu, na sua maioria, o São Paulo de verdade, mas que é consciente e ama o São Paulo, que aprendeu a sofrer mais do que comemorar, mas se Deus quiser, no dia de amanhã a gente vai voltar a ter as glórias que nunca nos abandonaram, mas a perpetuação do poder está insistindo em fazer fugir de todos nós. Nação Tricolor, semana que vem tem mais. Desculpa a produção, atravessamos um pouquinho o horário, tamo junto. Vambora. Tamo junto, semana que vem tamo junto. Um abraço Valeu. e vai São Paulo.